Aqui Matheus Sanches, gente, muito prazer de estar aqui com vocês. Mais um episódio de Amar e Aprender, vídeos que transformam. Na semana passada a gente conversou um pouco sobre mudanças, sobre que as mudanças elas precisam ser aceitas. Essa semana eu tive o prazer de conversar com uma amiga e de falar para ela que as mudanças acontecem não porque a gente queira, mas sim porque a gente precisa crescer e passar para outro nível de crescimento. Então, esse foi o assunto da semana passada. Essa semana que já passou, eu esteve de aniversário, esteve fazendo 20 anos. E isso me levou a pensar algumas coisas, mas assim, antes da gente começar, quero te convidar para curtir a página, para se inscrever, ser parte de Amar e Aprender, vídeos que transformam. Bom, como eu já disse, semana passada foi o meu aniversário e assim deu para parar, para pensar algumas coisas, organizar outras e ver o quanto eu tenho crescido e o mais importante, o quanto eu vou crescer daqui para frente. E tem dois pontos muito importantes que eu quero compartilhar neste vídeo sobre crescimento. Crescimento é algo muito importante porque nós precisamos crescer em diferentes áreas. Existem áreas como a emocional, áreas como a espiritual, a humana, a financeira. Assim, são tantas áreas porque o ser humano ele é muito completo que não adianta a gente crescer só em uma direção. Se crescimento ele é o seguinte, eu percebi que crescimento é como se fosse uma competição, como um atleta. O atleta ele vence um campeonato nacional e ele já passa para um campeonato internacional. Depois ele passa para um maior campeonato, para um campeonato bem maior. E assim, ele está em constante crescimento. E uma das perguntas que eu quero fazer para você, que é o primeiro ponto que eu vou compartilhar, é: qual é a sua competição? Com quem você compete? Porque futebolistas, ele compete com futebolistas. O nadadores, ele compete com nadadores. E assim, atletas, eles competem com atletas. Mas você, independente do que você faz, com quem você compete? E isso é uma pergunta muito interessante porque eu vou dar a resposta. E essa semana eu percebi que tem um cara que é a minha maior competição. Eu vou contar para você. Todo dia eu acordo, assim, eu acordo um pouco cedo para ler. E sempre que eu olho no espelho tem um cara, um gigante, que é a minha maior competição. Tem um cara grande, tipo Golias da Bíblia, um cara enorme que sempre está aí me intimidando e é a minha maior competição. Pior ainda, ele mora comigo e ele tem o mesmo nome meu, Mateus. Esse cara se chama Mateus, um cara chato. Mas é a minha maior competição. E isso é algo que eu preciso ter muito claro. E eu quero que você coloque no papel de atleta. Se você é um atleta, você não precisa competir com nadadores, você não precisa competir com contadores, com basquetebolistas, com futebolistas. Você precisa competir sempre com você. A sua maior competição é você mesmo. Você precisa conquistar, você precisa educar, você precisa ensinar, você precisa amar o gigante. Bom, e tudo isso porque se a gente não amar, se a gente não ensinar, se a gente não educar o gigante, a gente não vai crescer. Então o primeiro ponto é identificar a nossa competição para nosso crescimento. Eu preciso identificar com quem hoje eu estou competindo. Se de verdade eu estou competindo comigo mesmo, ou na verdade eu estou competindo com coisas exteriores, com outras pessoas que nem ligam para mim. Eu preciso ter muito claro com qual é a minha competição para eu crescer e passar para outro campeonato. E bom, segundo aspecto, segundo ponto que eu aprendi de crescimento, assim, já com 20 anos, tanta experiência, mentira, ainda falta muito, mas assim, eu acho que eu tenho o privilégio de ter vivenciado
muitas coisas que outras pessoas não têm vivenciado na minha idade. Isso tem me dado uma cabeça um pouco mais aberta, um pouco mais, sei lá. Bom, o segundo ponto que eu aprendi de crescimento, que vou compartilhar neste vídeo, assim, é o mais importante, eu quero que você preste atenção, é você conquistar a competição. Se você já sabe qual é a sua competição, conquiste ela. Ensine o gigante, instrua o gigante, ame o gigante, conquiste sua competição. Porque no momento que a gente conquista a nossa competição, aquele cara que olha para nós todo dia, que é o nosso maior medo, que é aquele que nos intimida, e você conquista ele, aí o negócio muda. Porque você já não tem um gigante brigando com você, agora você tem um gigante do lado para lutar todos os dias. E é aí que o crescimento acontece. Esse se não é o maior crescimento, é dos maiores crescimentos que as pessoas podem fazer na vida de cada uma delas. Na nossa vida, dos maiores crescimentos que nós podemos fazer é aquele momento que a gente consegue olhar para nós, para nossa competição, e conquista ela. Você começa a ensinar o gigante, você começa a educar o gigante. Eu confesso para vocês, tem 2 anos que eu estou aqui no Brasil, eu sou da Colômbia, e eu tenho me educado muito, tenho ensinado o gigante, tenho instruído o gigante, e ainda falta muito. Mas eu posso assegurar que o gigante, ele já começou a lutar comigo. Ele já não está em contra minha, ele já não está brigando comigo, ele está do lado meu, lutando, falando: Mateus, bora, que a gente pode. Gente, muito prazer por vocês assistirem, esperamos você no próximo episódio, e lembre-se, amar e aprender transforma. Muito obrigado, bom dia, Deus abençoe, e na próxima semana a gente vai ser uma semana mais crescida. Então espere pelo próximo vídeo. Tchau, tchau.